Boa tarde a todos, sejam bem-vindos ao stand da Prefeitura de Niterói. Meu nome é Jorge Poco, eu sou professor da Escola de Matemática Aplicada da Fundação Getúlio Vargas. E hoje vamos estar... O dia do tema aqui neste stand é de clima, sustentabilidade e resiliência, ok? E a gente vai focar especificamente em cidades costeiras frente às mudanças climáticas, onde a ciência pode e deve ajudar. Ok? Dentro dos participantes desta conversa, eu fiz uma busca aí na internet de cada um de vocês. No caso do Thiago, que é subsecretário da Prefeitura do Clima, o professor José Marengo, coordenador geral de pesquisa e desenvolvimento do CEMADEM, e o coronel Wallace Medeiros, da Secretaria Municipal de Defesa Civil. Mas de todo jeito, antes de começar todo o bate-papo que a gente vai fazer aqui, gostaria que cada um de vocês fizesse uma breve introdução, mencionando um pouco mais quais são suas funções dentro das instituições que vocês trabalham. Podemos começar com você, coronel? Olá, professor. Primeiro, agradecer pelo convite de estar aqui. O meu nome é Wallace Medeiros, eu sou coronel do Corpo de Bombeiros, sou engenheiro civil. E desde 2013 eu estou à frente da Secretaria Municipal de Defesa Civil de Niterói, que tem seu papel principal a preservação de bens e da vida das pessoas diante das ameaças de desastre. Obrigado aí. Perfeito. Boa tarde. Muito obrigado, professor Jorge. Agradecer a presença aqui do meu colega, amigo, coronel Wallace, da Defesa Civil, do professor Jorge Marengo, uma grande referência. Eu sou geógrafo de formação na climatologia. A gente lida muito com os textos do professor Jorge. Bom, atualmente eu estou como subsecretário do Clima e Sustentabilidade. A vice-prefeita Isabel Suan é também a secretária de Clima e Sustentabilidade. E o que a nossa secretaria, em certa medida, executa são as políticas voltadas à mitigação das mudanças climáticas na escala municipal e os instrumentos da Política Nacional sobre a Mudança do Clima. É isso que a gente, em tese, executa dentro da jurisdição municipal. Tá, muito obrigado. Ok, olá. Inicialmente agradeço pelo convite aqui, é uma honra para mim estar presente. Meu nome é José Antônio Marengo, sou climatologista, trabalhei 20 anos no INPE, na parte de previsão climática, mudanças climáticas, e desde 2014 fui transferido ao CEMADEM, trabalhando com riscos climáticos extremos e desastres. Eu sou coordenador geral de pesquisa e desenvolvimento. Ok, muito obrigado. Ok, da forma que eu organizei aqui este bate-papo, vou fazer inicialmente duas perguntas a cada um de vocês. Aí vocês têm entre 7 a 10 minutos para poder responder essas perguntas, mas nada impede que vocês possam interagir também no meio dessas respostas, né? Não é uma coisa bastante estrita. E a segunda parte seria uma série de perguntas de forma geral para cada um de vocês, para todo mundo, para poder interagir mais um pouco. Ok, então vamos começar. Na primeira parte, eu gostaria de começar com o lado da prefeitura. Então, aqui tem uma pergunta que eu escrevi, onde faz: Niterói fez algo raro no Brasil. Uniu clima, resiliência e defesa civil numa mesma pasta, onde vocês estão trabalhando. O que muda na prática com essa governança integrada? E quais são as prioridades da cidade nos próximos 2 anos? Sim, eu primeiro? Perfeito. Bom, esse não é mais o desenho atual, né? Houve uma separação institucional apenas, né? Na prática a gente lida sempre em conjunto, né, coronel Wallace? Porque as demandas da Defesa Civil são complexas, um operacional 24 horas, enfim, então acho que o desenho entendido foi a separação, a Defesa Civil independente, apesar que a gente está no mesmo prédio, no mesmo andar, e estamos constantemente juntos em várias ações. Mas eu costumo dizer muito, né, principalmente quando estávamos literalmente juntos do ponto de vista institucional, que enquanto a nossa pasta, a Secretaria do Clima e Sustentabilidade, age mais no sentido das causas, de mitigar as causas, a Defesa Civil, o coronel Wallace, agem na ponta, nas consequências das mudanças climáticas, no operacional, no tático, infelizmente da tragédia propriamente dita muitas vezes, mas com uma agenda também muito forte da prevenção. Eu acho que a unificação, né, dessas agendas e hoje o entendimento de uma governança muito concisa, não só entre as nossas duas secretarias, mas um conjunto de secretarias. E Niterói tem todo
um instrumental para o planejamento climático da cidade. Tem um plano de adaptação, mitigação e resiliência. Tem um plano diretor que evoca ali com muita clareza orientações para lidar com as mudanças climáticas, tanto para a Defesa Civil quanto para a Secretaria de Urbanismo, enfim. E outros instrumentos que a Prefeitura dispõe e que dão aí uma boa governança e eu acho que um certo protagonismo que Niterói tem. Não é à toa que nós temos uma das melhores, quiçá a melhor Defesa Civil de nível municipal do país, que é a de Niterói. Enfim, temos uma gama de instrumentos técnicos e também um arcabouço legal que tem fomentado, pavimentado esse caminho na cidade. Uhum. Então, acho que essa junção, tanto das nossas duas secretarias, quanto um conjunto maior de secretarias que orbitam esse tema, urbanismo, habitação, enfim, que assessoram diretamente, são fundamentais para dar escala a essa governança que a cidade tem dentro desse tema. Uhum. Se você pudesse complementar. Sim, complementando o que o Thiago falou muito bem, né? O arranjo institucional, ele é que permite as administrações elas trabalharem com foco objetivo, porém, a integralidade ela é total. Uhum. Né? O papel do órgão de defesa civil, ele é efetivamente trabalhar em conjunto de forma transversal, porque em se avaliar uma situação ou uma ameaça de desastre, que é o ponto inicial de trabalho de uma defesa civil, essa análise ela perpetua todas as demais esferas de gestão do município. E na preparação ou na resposta para esse desastre, se todas as estruturas do município não estiverem prontas, não estiverem azeitadas, a gente não consegue chegar a um denominador comum e não consegue trabalhar de forma efetiva, porque fato é que os desastres eles causam uma dislexia, um desarranjo total na estrutura formal que nós possuímos. E Niterói inovou muito com relação a isso. Tá? Desde 2013 para cá, o arranjo institucional ele proporcionou com que a Defesa Civil tivesse um planejamento integrado com as demais secretarias. Um pouco mais à frente foi criada a Secretaria do Clima, Uhum. e que a gente trabalha efetivamente em conjunto, não é uma mesma secretaria, mas trabalhamos em conjunto, porque os dados são compartilhados, as informações são compartilhadas. Então não tem desvio de finalidade, rotas, as rotas são corrigidas sempre, porque o diálogo ele tem que ser constante. E dessa forma, a gente entende que trabalha com mais objetividade e alcança melhores resultados. Tem uma outra coisa que Niterói merece um destaque, que é o fato de trabalhar com planejamento de pequeno, médio e longo prazo. Né? Nós estamos lançando agora a segunda versão do Plano Niterói que queremos. A primeira versão ela tinha ali um período, né, de 20 anos de horizonte de planejamento. E essa preocupação com o desastre, com resiliência, é uma parte constante do plano, com entregas mensais, anuais, com projetos específicos. Isso faz com que o trabalho voltado à prevenção a desastre, voltado à resiliência, ele faça parte do cotidiano do andamento da gestão municipal. Isso é muito importante, porque os projetos também, eles afetam várias secretarias e todas elas têm o seu papel. E dessa forma conjunta, a gente consegue obter melhores resultados e temos hoje uma defesa civil. A Secretaria do Clima merece todos os elogios, foi a primeira Secretaria Municipal do Clima do Brasil e o Thiago está lá tocando junto com a nossa vice-prefeita de forma assim majestosa, com uma política muito, muito complexa e muito bem integrada à dinâmica do município. E nós, enquanto Defesa Civil, conseguimos construir uma forma de trabalho aqui em Niterói que executa quase que 20% da sua força para a parte da resposta. Uhum. Eu digo que de 80% a 90% a gente concentra no monitoramento e na prevenção. Isso tem dado um ótimo resultado. Ótimo. Bom, vamos. Aqui tem uma pergunta para o professor José. Dice: o que os cenários climáticos indicam para o litoral do Sudeste? Nível do mar, ressaca, chuvas extremas e o que ainda é incerteza? E sendo bem direito, que um prefeito de uma cidade costeira deveria fazer hoje com essa informação? Bom, eu acho que o mais importante, porque quando falamos de cenário, estamos falando do futuro, daqui a umas décadas. O mais importante é começar com o presente, porque já existe tendência de elevação no nível do mar em todas as cidades costeiras do mundo, não? Ou seja, pensando um pouco no problema físico, não? Ou seja, a elevação do nível do mar
consecuencia de aquecimiento global, que a agua quente expande, o derretimiento das calotas polares. Então pode ser 1 milímetro de elevação do nível do mar. Não é nada, mas é um volume gigantesco de água. E esse volume muitas vezes pode fazer aquele processo que nós chamamos de intrusão marina. A água salgada puxa e invade os aquíferos, o lençol freático, que já não é mais água doce, passa a ser água salgada. Então, uma das coisas que observamos aqui no sudeste do Brasil é que, meteorologicamente, os ciclones extratropicais estão ficando mais intensos e mais perto do continente, ¿no? E neste caso, o que determina resacas mais intensas. Isso é algo que já estamos observando. Santos, por exemplo, um caso que estudamos muito. Agora você vê facilmente como uma onda entra, cruza a avenida, entra e vai para o centro, invade e depois regressa, como se fosse um micro tsunami. E isso está acontecendo no presente. Então, no futuro, a preocupação é que isso possa aumentar. E não somente a elevação do nível do mar, também regimes extremos, porque um ciclone tropical determina chuvas intensas e ventos fortes, ¿no? Como também temperaturas altas, ondas de calor. Então, aquela combinação de inundação costeira e ondas de calor pode criar riscos para a saúde, particularmente doenças com vectores, ¿no? Como chikungunya, malária e tudo isso, ¿no? E também riscos de deslizamentos de terra, ¿no? Trabalhos na região costeira de São Paulo, as pessoas têm que cruzar a serra. E há tido casos que a cidade ficou isolada porque teve um deslizamento como consequência de chuva. Então, os cenários futuros mostram isso. Mas o mais importante é saber o que está acontecendo no presente. E no presente já está mostrando isso. No futuro seria uma piora. Então, aí, o que a população e os governos fazem? Políticas de contingência, políticas de adaptação, na proteção das encostas, por exemplo. Imagina uma cidade poderosa, tem uma entrada, a única entrada. Se essa entrada fica bloqueada, a cidade fica isolada, não? E são economicamente importantes. Então, eu acho que para poder agir, não é necessário esperar os cenários futuros de clima. Isso nos dá uma referência daqui a umas décadas. Sim. O importante é saber o que está acontecendo agora. E a ciência tem desenvolvido muito, estudos sobre essas tendências em todas as cidades costeiras do Brasil, particularmente aquelas de sudeste e sul, que são as mais vulneráveis a deslizamentos de terra e enchentes, e que são aquelas que têm uma densidade populacional maior e também economicamente importantes, ¿no? Porto de Santos, São Sebastião, Paranaguá, ou também turisticamente importantes, Ubatuba, Caraguatatuba e aqui mesmo Niterói, Rio de Janeiro e outras áreas. Então eu acho que é interessante considerar os cenários futuros, mas mais importante é considerar o que já está acontecendo agora e o histórico de décadas anteriores. Excelente. E falando de agora, né? Antes de começar aqui a conversa, a gente estava falando sobre o Niño, né? Como vocês veem esse efeito que está acontecendo já agora, né? Qual vai ser o efeito que vai ter aqui nas cidades costeiras do Brasil? Bom, falando um pouco da parte climatológica, não acho que não preciso explicar que o El Niño é aquecimento do Oceano Pacífico tropical, mas como o oceano ocupa quase a metade do planeta, os impactos se sentem em todo o planeta, não? Tanto na costa do Peru, Equador, mas também no outro lado dos Andes. E quando o Oceano Atlântico também entra na jogada, o Oceano Atlântico Sul, aqui na região, ou Atlântico Tropical Norte, quando vem essa, digamos, coincidência de fatores, aí vem um problema, porque na região Sudeste e Sul, durante os El Niños, a situação, não vou explicar a situação meteorológica, mas as frentes frias ficam mais estáveis e paradas no Sudeste e Sul. Então aí temos, como está acontecendo já agora, chuvas abundantes na região Sul. Isso pode chegar ao litoral de São Paulo e Rio. Pode. Então, quando falamos do El Niño, é um evento que já começou, mas para poder saber quando que vai alcançar a máxima intensidade, que seria no verão aqui, muitas vezes dependemos de modelos. E modelos são uma representação matemática da realidade. Obviamente não é perfeito e tem incertezas. Mas ainda assim,
temos que estar preparados baseados em análises de estudos de niños anteriores. Isso nos dá um histórico. É como um médico. Você tem um histórico médico do paciente, você vai poder fazer um tratamento e recomendar. Se você não tem estudos, você vai estar, como que dizem, andando cego, não sabe o que fazer. Excelente. Algo? Eu fico muito feliz de estar compartilhando a mesa aqui com o professor, que dá mais luz a esse assunto, e porque graças aos contatos que nós temos hoje, o Sistema de Defesa Civil Nacional, ele se conversa bastante. Né? Eu estava há um mês atrás representando o Fórum Nacional de Gestores Municipais de Defesa Civil, do qual eu sou presidente, lá em Brasília, conversando com o secretário nacional, e falando exatamente sobre a linguagem, né? A como falar sobre isso para a população, para não gerar uma preocupação além do normal, porque a preocupação deve existir, mas não além do normal. O professor falou muito bem da questão de que os impactos já estão acontecendo. É um desastre que já está acontecendo de várias formas e algumas que são invisíveis, mas ele pontuou muito bem na fala anterior. Por parte da Defesa Civil, a gente procura como um órgão que a gente busca a confiabilidade do cidadão, porque o trabalho de proteção e defesa civil, ele só acontece, só se torna efetivo se a população recebe essa informação, compreende e age direcionada conforme forem passados os avisos, os alertas, enfim, as informações. Então é muito importante que a gente tenha um cuidado ao mencionar e a falar desse desastre. Eu converso muito com isso com o meu amigo Tiago. Muito cuidado para você não gerar perspectivas diferentes, uma confusão que você começa a atrapalhar o circuito. Aqui em Niterói, o que a gente está fazendo? A gente criou um comitê específico para trabalhar nesse assunto, falando de todas as áreas, desde o monitoramento meteorológico e avaliação dos boletins climatológicos que tem acontecido e tem atualizado, porque a gente tem que acompanhar a evolução do fenômeno, né? Ele não está confirmado que ele vai acontecer, então a previsão é essa, mas vem acontecendo a possibilidade de ocorrência, né, de eventos meteorológicos mais extremos. Então a gente está, primeiro, concentrando muito no monitoramento do clima para avaliar essa condição de El Niño e aperfeiçoando o nosso sistema de emissão de mensagens para que a população seja constantemente informada. É muito parecido com o que a gente fez em Niterói na época da pandemia, que a informação era a chave de muitas ações que a prefeitura executava. Então todo esse acompanhamento. E com essa reunião, que nada mais é do que pegar esse Sistema Municipal de Defesa Civil, que é construído através de uma lei específica municipal, em que a Defesa Civil, por ter o monitoramento, por ser o DNA da Defesa Civil, a gente precisa avaliar e direcionar para cada secretaria, dentro da tua função, o que, para aquela atitude específica de um possível desastre, o que ela deve fazer para prevenir e para executar. E aí vem toda uma gama de mapeamento, compreensão das instalações críticas, das fragilidades do município, fragilidades territoriais e também da infraestrutura do município. Você tem que avaliar isso tudo. Somos um município Niterói Estreito, né, que está aqui espremido entre o mar e as montanhas, né? O próprio Rio de Janeiro em si, Niterói, tem uma participação muito significativa, infelizmente, mas muito significativa, na criação do Estatuto de Proteção e Defesa Civil, que no âmbito de defesa civil é muito conhecida, é a Lei 12.608. Essa lei foi criada em 2012, logo após dois desastres muito grandes que a gente teve aqui no Rio de Janeiro, que foi o desastre do Morro do Bumba, em Niterói, em 2010, né? E o desastre de 2011 na região serrana, que foram desastres que marcaram, né, o país, e a partir daí veio uma legislação. Então, assim, esse DNA de defesa civil, até para o estado do Rio de Janeiro, eu posso considerar assim, porque foi o primeiro estado a ter uma estrutura de defesa civil, ele procura fazer isso, e nós no município procuramos fazer isso. Integrar as ações, entendendo que um possível El Niño, de forma elevada, ele vai trazer intensificação de chuvas e também aumento de calor para quem está aqui no Sudeste, né, professor? Aqui a gente está numa zona que a gente pode ter os dois fenômenos acontecendo. E eu disse numa última reunião que nós fizemos com as secretarias, nós já tivemos fenômenos meteorológicos extremos e bastante extremos. A gente teve uma chuva de 120 milímetros em 1 hora há 2 anos atrás. Foi uma chuva absurda que aconteceu. E também tivemos, numa determinada época, 2 verões atrás, a maior temperatura do Brasil em Niterói.
numa cidade costeira, o mar está aqui com uma brisa agradável, mas a gente teve essa condição. Então, nós temos exemplos, temos um histórico de lidar com eventos meteorológicos extremos e desastres extremos, e o que a gente tem que fazer agora, diante de um aviso antecipado de algo que pode acontecer, não descartar, trazer à mesa, reunir, porque também nos dá uma oportunidade de falar com antecipação. Isso é muito importante. Falar sobre o El Niño, né, do eventual El Niño de magnitude maior, é importante para que a gente aproveite essa ocasião e se prepare cada vez mais. Não só para um possível El Niño de maior magnitude, mas para todos os eventuais desastres que possam acontecer, aos quais nós, por sermos uma cidade costeira e com as configurações que eu falei, estamos sujeitos. Interessante. Você mencionou esse desastre do Morro do Bumba, né? E o que eu li aí, procurando um pouco de informação, que depois disso o Niterói construiu sirenes, núcleos comunitários, simulados, sim, planos de resiliência. Mas que papel a ciência teve nessa transformação? Eu digo que a ciência teve um papel extremamente importante nessa transformação. Eu, na minha carreira de oficial bombeiro militar, eu só trabalhei com equipamentos que envolviam muita tecnologia no meu trabalho, né? O Corpo de Bombeiros ele mudou muito ao longo dos anos, né? E hoje em dia trabalha com muita tecnologia. Eu vou dar um exemplo que é muito simples, né? Se você fosse em 2012 falar sobre, tá aproximando uma chuva de Niterói, ou o próprio órgão de meteorologia falar, vai chover em Niterói, a gente não saberia se vai chover mesmo e onde ia chover. E às vezes chovia muito em uma determinada região, não chovia em outra. Uhum. E aí como é que você faz? Mobiliza toda a população, 500 mil pessoas de uma vez só? Isso é impossível de acontecer. Então, logo na minha primeira gestão, no meu primeiro ano, a convite do prefeito Rodrigo Neves, e ele me ouviu bastante, né? E até hoje o prefeito ele é excepcional em ouvir os seus secretários nesse sentido. Falei, prefeito, a gente precisa primeiro entender e antecipar os fenômenos meteorológicos extremos, porque eu preciso ter antecipação para eu agir. Uma coisa é antecipar. E como é que você antecipa? Com equipe técnica, meteorologistas contratados e equipamentos para você poder entender o que está acontecendo no ambiente. Então, hoje, Niterói é um dos municípios que possui mais tecnologia para monitoramento ambiental relacionado a fenômenos meteorológicos extremos. Nós temos 66 pluviômetros automáticos no município, é um número bastante elevado, né, para o município. Nós temos hoje 8 estações meteorológicas, tá, completas aqui no município, que nos dá a condição de avaliar a velocidade do vento, umidade relativa do ar, isso é muito importante. Temos sistema de alerta e sirene instalados desde 2014 aqui em Niterói e operando até hoje nas localidades com maior vulnerabilidade por conta da declividade combinada com a ocupação humana nas encostas. E também avançamos recentemente para estações de qualidade do ar que são muito importantes na avaliação meteorológica e do clima também, para entender como é que o município está se comportando. Isso também é importante. São dados técnicos que a gente usa no dia a dia, no nosso monitoramento, além de equipamentos para monitorar o nível dos rios. Não é para olhar só quando o rio encheu e extravasou o seu nível de transbordo. Não, é para avaliar o comportamento dele diante de determinada chuva que está acontecendo no município. E a partir daí os estudos são feitos e os resultados são cada vez melhores no sentido de refinar os protocolos. Então eu digo que é impossível fazer defesa civil sem tecnologia. Eu digo o seguinte também, e desafio as pessoas que trabalham com tecnologia. Eu estou fazendo um desafio. Invistam em tecnologia para a proteção e defesa civil, porque é um campo vasto a ser muito explorado ainda. Excelente. Alguém gostaria de comentar? Apenas sobre essa questão do El Niño, o coronel pontuou bem. Eu estive há cerca de uns 40 dias dando uma conferência e eu tive a impressão naquele momento de que o El Niño estava aparecendo pela primeira vez na Terra, né? Porque eu não me lembro desse alvoroço com o El Niño do biênio 23-24, 15-16, porque realmente há uma questão midiática muito mais intensa em cima do El Niño, inclusive a confusão de super El Niño, enfim, que foge das graduações de forte, muito forte. E eu acho que um ponto que a ciência pode, acho que nos ajudar muito, tem ajudado no âmbito da questão climatológica, é justamente maximizar essa capacidade de predição.
né, que é muito complexo em virtude da quantidade de variáveis que tem que ser cruzada para saber como é que vai ser se comportar um elemento atmosférico eventualmente. Mas, independente disso, desse alvoroço midiático, né, e que boa parte do poder público age de forma reativa após a tragédia, eu acho que a Prefeitura de Niterói, né, na liderança do prefeito Rodrigo, tem uma virtude muito interessante, que é de planejar, né? O Coronel Wallace falou há pouco desse planejamento estratégico, que é o Niterói que queremos. Ali tem metas claras sobre a questão climática, operacional da Defesa Civil, tudo isso, que vem desde 2013. E que nós somos cobrados diariamente como é que está andando aquilo, porque são projetos selecionados pelo prefeito e que constam nessa cartilha maior, que até 2050 tem que estar executados. E nessa linha, né, de fazer esse planejamento, digamos assim, climático da cidade, o prefeito, no último encontro de gestores, solicitou, na figura da vice-prefeita e do Coronel Wallace, que fosse elaborado, para não ser reativo, né, mas sim proativo, pensar com planejamento, etc., um grupo de trabalho para lidar com as consequências do El Niño em Niterói. Eu acho que esse planejamento, né, essa virtude que tem o executivo da cidade, tem logrado muito êxito, porque se a gente pega, acho que 2011, né, Coronel Wallace, que foi a questão do Morro do Bumbo, acho que foi um ponto de inflexão na administração pública municipal, 2010. Uhum. De lá para cá, muita coisa mudou. Nós não tivemos mais nada semelhante àquilo que ocorreu, né, de forma alguma. O que não se demonstra uma realidade da administração pública fora da cidade. Quando a gente pega municípios da região serrana, a gente vê que as tragédias se repetem porque não tem esse planejamento antecipado, enfim. Não tem uma série de instrumentos que vão dar lastro legal para a gente poder agir perante maneiras de lidar melhor com as consequências disso, ou de mitigar as consequências das mudanças climáticas ou do El Niño. Então, acho que isso é uma marca indelével, fundamental que a cidade de Niterói carrega, que é planejar, né, para não ser sempre reativo. E essa questão do El Niño demonstra isso. Boa parte da população, prefeituras, etc., tem lidado apenas com uma questão reativa do El Niño. Enquanto aqui, não. Vamos planejar, porque isso pode acontecer, né? Os modelos têm apresentado aí possibilidades elevadíssimas de acontecer e de se configurar um El Niño aí muito forte, né, dentro da graduação. Mas o que fazer diante disso? Só reagir? Não, vamos só reagir após as ondas de calor infernais ou a chuva torrencial que provoca movimentos gravitacionais de massa? Não, vamos pensar a priori. Vamos estabelecer um planejamento para ver as ações que a gente consegue mitigar as consequências disso futuramente. Sim. Professor, só vou complementar que eu acho que eu vou passar uma bola porque eu quero ouvir um pouco do senhor, por favor, tá? Como gestor da pasta, eu queria deixar também o seguinte, a gente está falando, tem que falar muito em ciência aqui, né? Principalmente aqui nesse momento. Eu ainda vejo um distanciamento muito grande entre a academia e a gestão pública. Eu ainda vejo, tá? O CEMADEM é um órgão de estudo específico criado pelo governo federal, importantíssimo, tá? Mas a gente vê poucas iniciativas como essa. E aqui em Niterói eu queria destacar uma iniciativa muito importante, né, que foi executada tanto pelo prefeito Rodrigo Neves quanto pelo prefeito Axel Grael na continuidade, que foi o PDPA, o Programa de Desenvolvimento de Projetos Aplicados. A prefeitura lançou um edital específico que disponibilizou 25 milhões de reais para fomentar projetos na Universidade Federal Fluminense, que é a nossa grande universidade, nosso cenário aqui hoje que a gente está executando. E foram não projetos simples de estudo, foram projetos aplicados, baseados nas necessidades apresentadas por diversas secretarias do município. E foi um resultado excepcional. E é um exemplo de como a academia, combinada com a gestão pública, ela pode dar resultado. Eu, por exemplo, fui agraciado com nove importantíssimos projetos, tá? Um projeto, inclusive, de um modelo matemático para monitoramento da condição meteorológica específica de Niterói, que a gente está rodando ele, está aumentando o nível de assertividade, sensores de baixo custo para movimento gravital de massa, para incêndios em vegetação, entre outros extremamente importantes, que envolvem inteligência artificial, envolvem machine learning. Então é um exemplo muito interessante a ser destacado de uma iniciativa da Prefeitura de Niterói, em conjunto com a Universidade Fluminense, que deu esse resultado importantíssimo e que tem ajudado muito na minha administração na Defesa Civil.
excelente iniciativa que tuvo. Sí, bom, como nós trabalhamos, sou meteorologista, a gente trabalha muito na escala regional, não? Porque um fenômeno pode atingir toda uma região e nós vemos além do município, porque acontece o El Niño, que é um fenômeno oceano atmosférico que já aconteceu no passado, e não é mudança climática, não é nada novo, já aconteceu e continuará acontecendo, não? Independente da ação humana ou não. Talvez, como o coronel mencionou, toda a imprensa levantou, assustou, aterrorizou as pessoas, e isso, por um lado, foi ruim porque as pessoas já catastrofizam um evento que já aconteceu no passado e a gente sobreviveu, não? Mas lembrar que, independente do El Niño, não, nós temos eventos extremos todos os anos. Todos os anos morrem pessoas por deslizamento de terra, por enxurradas, por ondas de calor, talvez menos ondas de calor, mas é independente. Então, quando nós temos um El Niño não cria uma situação de desastre. O que El Niño potencializa os efeitos. Por quê? Falamos do El Niño, por exemplo, na região sul. Maior volume de chuva. Mas extremos de chuva sempre aconteceram. Não é o El Niño que gera extremos de chuva ou ondas de calor. O El Niño pode amplificar os efeitos. Porque quando falamos de desastre, a chuva não mata as pessoas. Não mata. O que mata é a combinação de chuva que cai numa área exposta. Por exemplo, uma comunidade perto de encosta. Vulnerável a deslizamento de terra. E vulnerabilidade, quando você tem uma maior concentração de idosos, pessoas cadeirantes, particularmente nas periferias da cidade. O que não significa que os desastres afetam somente a periferia. Os desastres são democráticos, matam rico, matam pobre, matam pessoas de qualquer tendência política. A natureza é assim, é democrática para todos, não? Então, o que sim temos que ver é isso, não? Porque, por exemplo, Mariana e Brumadinho em Minas, não foi a chuva, foi uma barragem mal feita, um desastre tecnológico. Que eu me lembro do Morro do Boiqui, foi construído sobre um aterro sanitário. Sim, exato. Primeiro, foi uma grande exposição, Sim. independente da chuva. Entendeu? Uma chuva pode ter chegado pequena, mas foi a gota final que desencadeou todo. Quem é que foi culpado? São Pedro? Não. Alguém é culpado por ter permitido uma construção em uma área exposta. Então, quando nós trabalhamos com desastres, é isso justamente. Pensar, porque se você tem a melhor previsão meteorológica, com melhores modelos e supercomputadores, se você não consegue reduzir a vulnerabilidade, reduzir a exposição, evitar construções em áreas expostas, tentar de mapear bem com dados de IBGE, tem maior concentração de idosos aqui, então temos que ver áreas onde essas pessoas possam evacuar facilmente uma rota de fuga, não? Uma vez vimos um estudo, identificaram uma rota de fuga na trilha, ao meio do mato, um casal de idosos disse, eu não consigo passar por aí. Então todas essas coisas têm que ser bem discutidas, bem pensadas, não? E se, por exemplo, acontece, às vezes, a população é avisada pela Defesa Civil. O caso de Rio Grande do Sul, em maio de 2024, é didático. Pessoas não queriam sair de casa. Por quê? Alguém vai roubar minha TV. Ou esta casa é uma fortaleza, foi construída pela terceira geração. Nunca aconteceu. E aconteceu o evento e pessoas morreram como consequência disso. Então, como falei, não adianta ter a melhor previsão meteorológica e melhor previsão de alerta de risco de desastre se a população e os governos não entendem o que é um desastre. Ou seja, não tem essa percepção. Acham que é secundário, acham que não é importante. Então, é aí que vem que a prevenção passa a um segundo plano. É mais reação. E justamente a ideia do CEMADEM, quando foi criado, porque antes era previsão de chuva, INEMET, recuperação, reconstrução, corpos, defesa civil. Falta algo aqui. A presidenta Dilma viu isso na região serrana de Rio. Precisamos de algo que nos anuncie isso. Aí veio a criação do CEMADEM como para isso. Pegar a chuva, traduzir essa previsão de chuva em previsão de alerta de risco de desastres
que possa ser repassada à população sem pânico e que permita poder salvar o maior número de vidas possível. Essa é um pouco a governança CMADE em defesa civil, não? E é algo que nós percebemos justamente agora, toda essa nós temos sido convidados a audiências públicas no Senado e na Câmara. A Casa Civil convoca reuniões regularmente para saber como que está a situação do El Niño e dos impactos. Eles não querem saber quanto mais quente vai ser o Pacífico tropical, sino que áreas já estão sofrendo efeitos e que áreas poderiam sofrer efeitos. Ou seja, como foi mencionado aqui, a prevenção já começou a entrar, já era tempo. Agora, só esperemos que essa prevenção realmente seja uma política para ficar e não seja simplesmente uma propaganda política. Exato. Não? E isso, infelizmente, veremos depois que o Niño termine. Excelente. Excelente as opiniões de cada um de vocês. Aqui um pouco tentando simplificar todos os comentários que vocês mencionaram, né? Existe esse circuito ideal, né? Onde os dados do CMADE vira alerta de defesa civil, que vira política da Secretaria do Clima. Mas esse circuito realmente funciona? Onde ele se quebra? Como podemos ajudar nessa parte? Eu queria dizer que eu sempre trabalhei com dados científicos. Eu preciso de dados para executar um trabalho diante daquilo que eu não estou percebendo agora. Eu preciso antecipar os cenários, como o professor bem falou. E o CEMADEM é uma constante para todas as defesas civis. O grande problema são gestores municipais, em alguns casos até estaduais, deixarem toda a responsabilidade da sua previsão para o CEMADEM, porque ele vê, logicamente, como mencionado, uma visão regional, uma visão macro. Essa visão, ela serve de, como digamos, um alerta antecipado para que na escala municipal, vou reduzir bastante, na escala municipal, eu vejo aquela previsão que ele fez com um distanciamento um pouquinho maior, eu faça a previsão municipal, que aí, dependendo da condição meteorológica da época do ano, 2 dias é o ideal para diminuir o índice para melhorar o índice de assertividade. Então eu pego essa informação, combino com a minha análise meteorológica, aí eu falo para os gestores de defesa civil. Não há como se fazer um trabalho de defesa civil sem um técnico, sem um meteorologista. Eu vou colocar até melhor, sem um serviço de meteorologia específico para o seu município. Porque a previsão nowcast de curto prazo, ela é extremamente importante, porque se você pega uma previsão e uma informação, nas próximas semanas ou na próxima semana, e você começa a alertar a população, o índice de erro ele é muito alto. E aí você começa a mobilizar, e entra num desgaste e falta de credibilidade. Para a gente ter noção, uma chuva que vem com um volume muito alto do Rio de Janeiro aqui para Niterói, quando ela atravessa a Baía de Guanabara, podem acontecer 3 coisas. O volume de chuva se manter, conforme o registro que a gente está tendo nos pluviômetros do Rio, e a gente mensura que vai cair aqui em Niterói também, praticamente a mesma coisa, porque é a observação ideal pela curta distância. Ou ele pode aumentar muito, ou ele pode reduzir muito. Você entendeu que pode acontecer qualquer coisa? A chuva pode vir do Rio muito forte, mas ela pode se manter, reduzir ou aumentar. Em função de quê? Ainda não sabemos. Por isso a gente tem que continuar observando. Houve um episódio aqui em Niterói, bastante complexo, em que estava ocorrendo um show na praia de Caraí, e aí eu estava acompanhando a meteorologia no dia, e a informação estava chovendo fraco no Rio, e os ventos estavam moderados, se eu não me engano, 63 km por hora, foi registrado no Santos Dumont. 63 km por hora. E estava vindo para Niterói. E o prefeito me perguntou, falei, prefeito, vai bater um vento aí um pouco moderado a forte, 63 km por hora. Eu até brinquei, vai derrubar um pouquinho das amêndoas, das árvores ali na praia de Caraí, que tem bastante. As pessoas vão ficar um pouco preocupadas, mas nada demais. O problema é que esse vento ganhou uma velocidade absurda quando chegou em Niterói e derrubou o palco. Felizmente, eram momentos antes do show começar, mas poderia ter sido um desastre. Não morreu ninguém se machucou, tá?
mas poderia ter sido um grande desastre. E a gente não tinha o equipamento exatamente ali, cara, aí para ferir, mas dentro aqui do continente, então eu não confiei muito nessa ferição, mas tinha uma embarcação fundeada na Baía de Guanabara que registrou 173 km por hora. Ou seja, quase que triplicou a velocidade de vento numa distância extremamente pequena, né? Então, assim, para entender que essa previsão nowcast com o técnico ali observando é importante e como ela tem que ser melhorada. A gente hoje está trabalhando para entender que fenômeno é esse ali na Baía de Guanabara que faz o vento ou a chuva se manterem constante ou aumentar ou reduzir de volume para melhorar nossa perspectiva aqui de prevenção e de avaliação de cenário, né? É isso. Uma coisa importante, obviamente los modelos tienen sus limitaciones, ¿no? Ya aconteció eso, por ejemplo, no desastre de deslizamiento de tierra en San Sebastián. En 15 horas llovió 683 milímetros, que es posiblemente el mayor acumulado de chuva en menos de un día en todo el registro histórico de Brasil. Los modelos tenían previsto chuva, mas no ese volumen. Sí. ¿Entendió? ¿Y qué acontece? Los modelos estaban errados. Son as limitações do modelo. Isso não acontece só aqui no Brasil, em todo o mundo. Os modelos, como falei, não são perfeitos. Sim. Se te dizem que vai chover muito, já é uma boa informação. Agora, se você pede para um modelo que simule o que realmente aconteceu, não vai acontecer. Mas já é bastante informação. E justamente sobre a governança de desastres, não? A conexão entre CEMADEM, a Defesa Civil, nós já temos percebido, às vezes, essa conexão governo federal, governo estadual e municipal muitas vezes quebra. É como uma corrente com elos fracos. E se a corrente quebra. ¿Por quê? Acontece que alguns municípios vulneráveis não têm defesa civil. Não tem. Então, a quem que você vai ligar? Para a Defesa Civil vizinha. A Defesa Civil vizinha diz, estou ocupado com meu próprio município. Quem que vai informar para eles? A gente liga para eles dizendo, olha, está acontecendo. Ah, não, mas é carnaval, é o dia central de carnaval. Como vou falar para o turista evacuar? E não falaram e aconteceram mortos. Então, existe toda uma série de coisas aí que já não depende da ciência, que depende da parte social, psicológica, e essa é a parte mais imprevisível de um desastre. Sim. E posso dizer que ainda continuam morrendo pessoas como consequência disso. E isso é uma das grandes preocupações quando muda governo. Quando muda governo, muda a defesa civil. Isso não pode acontecer, a continuidade não pode ser quebrada. Por quê? Porque os desastres continuam acontecendo. Então, eu acho que isso é extremamente importante. E, obviamente, CEMADEM faz uma previsão. Quando algum município liga para você, ahora nos ajudam, a gente faz. Mas não é nosso papel, por exemplo, emitir uma previsão para Niterói. Se Niterói faz sua própria previsão, pode aparecer uma invasão do governo federal e não queremos. Quando alguém solicita ajuda, a CEMADEM faz. Mas o que é importante, a filosofia da governança de desastres é algo que tem que se manter e tem que ser respeitada. Independente de picuinhas políticas ou enemizades. Isso não pode. Por quê? Porque se continuamos esse lado, vamos a continuar tendo mortos. E a ideia de CEMADEM, quando foi criado, é reduzir o número de mortes. Perdas econômicas vão acontecer, mas o mais importante é salvar vidas. Excelente. Tem alguma coisa a comentar, Thiago? Eu acho que esse recorte, né, que boa parte dessas previsões tem, de escala muito maior, é um privilégio que Niterói tem, né, Coronel Wallace, porque nós temos um radar de excelência na cidade e que consegue fazer essas previsões em loco e para além das linhas territoriais do município. Então ele consegue abranger o município e tem é muito mais assertivo do que a gente depender de dados que são produzidos para escalas maiores. Então, eu acho que isso também valida as ações da Defesa Civil, operacionais, etc. E é absolutamente fundamental ter essa tecnologia no solo municipal, né? Poder fazer essa boa varredura